Olá, tudo bom? Bom te ver por aqui. Olha só qual é a nossa tarefa hoje, ó. A nossa missão, não é? O nosso desafio é mostrar para você a relação que existe muitas vezes entre os produtos notáveis e a fatoração, né? Mostrar para você que estão diretamente ligados aí em vários casos, ó. Por exemplo, aqui, os produtos notáveis, existem diversos tipos de apresentação, diversos casos, né? Onde se identificam os produtos notáveis. Um deles é quando aparece a diferença de dois quadrados. Olha só, a diferença de dois quadrados. A ao quadrado, B ao quadrado, e aqui a diferença. Existe uma relação entre esse produto notável, da diferença entre os dois quadrados, e a sua forma fatorada. Na sua forma fatorada, esse produto notável, ele se transforma na diferença, no produto da soma pela diferença. Ó, aqui dois parênteses, né? Ó, assim, sempre tem um sinal de vezes no meio. Aqui representa o produto da soma desses dois termos pela diferença desses dois termos. Então, existe uma relação direta entre o desenvolvimento desse produto notável e a apresentação dele na sua forma fatorada, que é como produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Você quer ver por quê? Ó? Se nós partirmos desse produto aqui tem um produto, tá certo? Então, se aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos multiplicar os elementos do primeiro parêntese com os elementos do segundo parêntese. E vai ficar assim, então, ó, A vezes A vai ficar A ao quadrado. Depois A é positivo e B é negativo. Fazendo A com B, ó, positivo com negativo fica negativo. A vezes B vai ficar AB. Agora na sequência o B com os dois do outro parênteses, ó, positivo e positivo fica positivo. B vezes A ou A vezes B vai ficar AB de novo. E agora o B com o B, ó, positivo e negativo, negativo. B vezes B, B ao quadrado. Tá legal? E aí dá para nós melhorarmos esse daqui, ó. Porque aqui eu tenho, ó, AB negativo e AB positivo. Então o AB negativo pode cancelar o AB positivo. E o que sobra daqui? Sobra A ao quadrado menos, né, o B ao quadrado. Olha lá, ó, o B ao quadrado. Lembrando que esse termo aqui todo, ó, desapareceu, esse termo todo desapareceu, né, porque o positivo cancela o negativo e vice-versa. Então sobrou A ao quadrado menos o B ao quadrado. Olha só, essa forma aqui, ó, nós saímos da forma fatorada do produto da diferença, né, produto da soma pela diferença de dois termos, e voltamos para cá. Olha lá, ó, para A ao quadrado menos B ao quadrado. Você percebe que é a mesma coisa, não é verdade? Então existe uma relação entre os dois. E muitas vezes na matemática, nós vamos ter que decidir, dependendo do exercício, de que formato nós queremos apresentar esses dados. Então, muitas vezes, ele vai estar nesse formato aqui e vai ser pedido para você fazer a fatoração. E fazer a fatoração é mostrá-lo nesse formato. Porque fatoração vem de fatores de produto, né? É você mostrar aqui uma conta de vezes aí. Tá legal? E muitas vezes, o exercício então, ó, voltando, ele vai ser apresentado nesse formato como a diferença de dois quadrados e você vai ter que apresentá-lo como o produto da soma pela diferença de dois termos. Em outros momentos, ele vai estar nesse formato de produto pela soma pela diferença de dois termos e você terá que apresentá-lo nesse formato aqui, né? No formato da diferença de dois quadrados. Então, cuidado aí, né? Tá legal? Você percebeu que chega no mesmo resultado, não é? Então, é a mesma coisa. Ou seja, na verdade, em alguns momentos, o valor é 10, por exemplo. Mas 10 reais, né? Não 10 qualquer coisa. Um valor que é 10, muitas vezes é conveniente você apresentar esse 10 como duas de 5.
não é? Por exemplo, se você tem R$10, você tem que pagar 2 pessoas. Então é conveniente você apresentá-lo como 2 de 5. Então, às vezes, é melhor você ter 10 inteiro e às vezes é melhor você ter como 2 de 5. Também pode ser representado assim, ó, como 5 mais 5, enfim, né? São diversas composições aí possíveis para o 10. Então, 2 vezes 5 aqui, ó. Então, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 mais 5, que é a mesma coisa que 3 mais 7, com um sinal de igual, indicando que todos eles têm o mesmo valor. Aí, a maneira que você vai precisar desses 10, você não sabe, né? Você pode precisar nesse formato, ou ainda nesse formato. É o que acontece com essa expressão aqui, com essa expressão algébrica aqui, ó. Muitas vezes você vai precisar dela nesse formato, da diferença de 2 quadrados. Mas esse formato é exatamente igual a esse formato aqui, ó. Ele tem o mesmo valor, só está mostrado de maneira diferente. Você percebeu que nós desenvolvemos aqui esse produto através da distribuição e chegamos nesse valor aqui, não é? Então, assim como a nota de 10, você pode mostrar de diversas maneiras, esse valor pode ser necessário como produto ou pode ser necessário como diferença, dependendo do caso aí. Enfim, existe uma regra muito prática para você resolver questões como essa aqui. Você quer ver? Olha só. Então, ó, o produto, a diferença de 2 quadrados, ela sempre poderá ser escrita também como um produto da soma pela diferença. Ó, soma e a diferença, produto da soma pela diferença dos 2 termos. Tá legal? Então não precisa fazer cálculo, basta você lembrar dessa regrinha e associar. E você pode escrever das duas maneiras. Assim como, se você tiver um exercício assim, olha, como o produto da soma pela diferença de 2 termos, também pode ser escrito dessa maneira aqui. Legal? Então, qual é o atalho? Ó, como é que eu vou verificar se isso é possível? Bom, primeiro, se eu estiver na diferença de 2 quadrados, eu preciso verificar se eu consigo extrair a raiz quadrada dos 2 membros que eu tenho aqui, dos 2 termos, melhor dizendo. Ó. A raiz quadrada de A ao quadrado é o próprio A, não é? Porque aqui o índice é 2, você corta e corta. Olha lá, é o próprio A. E a raiz quadrada de B ao quadrado, você corta a raiz com o expoente, é o próprio B. Legal? Então, aí você põe um positivo e um negativo. É fácil, né? Você só verifica se é realmente uma diferença de 2 quadrados. Se der para tirar a raiz quadrada dos 2 termos, você pode escrevê-lo tranquilamente como um produto da soma pela diferença. Se te for mostrado o produto da soma pela diferença, você sabe que para transformá-la nesse formato de produto notável, você tem apenas que levar o quadrado dos 2 e fazer a diferença. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Assim, ó, vamos fazer na prática aqui, ó. Esse aqui está com o produto, com a diferença de 2 quadrados. Por quê? Porque o primeiro termo aqui, ó, eu consigo extrair a raiz quadrada e o segundo termo também. Então eu não vou perder tempo aí fazendo cálculos. Vou direto para a resposta, ó. Por quê? A raiz quadrada de 4, sabemos que será 2. A raiz quadrada de A ao quadrado, corta o 2 do índice com 2 do expoente, vai ficar A. Então vai ser 2A, né, mais a raiz quadrada de B, ó, corta o 2 com o índice, é o próprio B. Então olha só como é tranquilo, ó lá. Vai ficar, ó lá, o produto, né, ó lá, aqui, ó, produto da soma pela diferença de 2 termos, 2A mais B. Você viu? É tranquilo, né? Não precisa perder tempo calculando, ó. É só verificar se dá para extrair a raiz quadrada. Por exemplo, ó, produto, aqui é a diferença de 2 termos. Então, dá para extrair a raiz quadrada de 0,81, que vai dar 0,9, mais, não é? Dá para extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai ser o próprio x. Olha lá, eu tenho a soma, agora então o produto e a diferença dos dois. 0,9
mais x menos, né, que é a diferença de menos x. Olha lá, todos eles, ó, esse valor aqui é exatamente o mesmo que esse valor, só que ele está escrito no formato diferente. Então, e esse valor também, que está com o produto notável, aqui a forma fatorada, que está com multiplicação, né? Multiplicação é transformá-lo na forma fatorada. Então, se você tem esse, vai para lá. Se esse, você quer voltar? Tudo bem, você vai fazer assim, ó. A vezes A, olha lá, ó, fica A ao quadrado. B vezes B, fica B ao quadrado. Então, daqui para lá você vai extrair a raiz quadrada. E, dessa forma fatorada para o produto notável, você vai fazer a multiplicação. Você vai, na verdade, elevar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. E fazer a diferença, olha lá, ó, 2 ao quadrado. Né, ó, tá na forma fatorada. Vamos trazer para o formato de produtos notáveis. Ó, 2 ao quadrado fica 4. A ao quadrado fica A ao quadrado. Depois, B ao quadrado fica B ao quadrado. Você viu? Simples, né? Então, daqui para lá, nós vamos elevar ao quadrado e manter o sinal de menos para virar a diferença de 2 quadrados. E, no produto notável, para a forma fatorada, extrair a raiz. Olha aqui, ó, eu tenho esse formato, ó, a raiz quadrada, olha lá, é a diferença de 2 quadrados. Por quê? Aqui dá para tirar a raiz e aqui também dá para tirar a raiz. Só que para tirar a raiz, esse B aqui, vamos colocar um que dê para a gente extrair, senão não dá. Ó, assim é, ó, esse dá para tirar a raiz, esse dá para tirar a raiz, esse dá e esse dá. Então é a diferença de 2 quadrados. Dá para tirar a raiz quadrada dos dois termos aí. Então vamos lá. Essa diferença de 2 quadrados pode ser escrito como produto da soma pela diferença. Ó, um produto, né? Produto vezes da soma pela diferença. Aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Agora, para completar, é só extrair as raízes. Olha lá. A raiz quadrada de A ao quadrado, se você colocar aqui o símbolo de raiz, a raiz quadrada de A ao quadrado vai ficar A. A parte de baixo tem um denominador, ó, a raiz quadrada de 4 fica 2. Agora tira a raiz do outro termo aqui, ó. A raiz quadrada de B ao quadrado vai ficar B. E a raiz quadrada de 9 vai ficar 3. Aí fica um somando e o outro subtraindo, ó. A sobre 2 menos B sobre 3. Legal? Agora, se o exercício for o contrário, eu já passei, né? Já que você tem a forma fatorada e quer voltar para esse formato de produtos notáveis, é tranquilo. É o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. E faz a diferença dos dois. Ó. A ao quadrado fica A ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4. Só elevar ao quadrado, você viu? Ó. B ao quadrado fica B ao quadrado. E 3, se levar ao quadrado, vai dar 9. É só elevar todos ao quadrado e manter a diferença. Fácil, né? Tranquilo. Ó. Então, os dois formatos aqui, ó, tem o mesmo valor. Só precisa ver que formato aqui você precisa apresentar aí no exercício. Olha esse também que fácil, ó. Tá vendo? Z a quarta potência, dá para você tirar a raiz. O 1 dá para você extrair a raiz quadrada. E é a diferença. Se for assim, ó, aí já é outra história. Aí é outro caso, hein? Aí não dá para fazer dessa forma, tá legal? Nós vamos fazer dessa forma quando for a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados. Olha lá, a raiz quadrada de Z ao quadrado, se eu extrair a raiz quadrada aqui, ó, aqui o índice vai ser 2, eu divido 2 por 2, some a raiz, divido 2 por 4 por 2, fica 2, né? Então a raiz quadrada de Z à quarta potência será Z ao quadrado. Olha lá, um positivo e um negativo. O outro termo, a raiz quadrada de 1, se eu extrair a raiz quadrada de 1, será 1 mesmo. É só pegar um somando, é o produto, e o outro vai fazer subtraindo. Ó. Fica Z ao quadrado menos 1. Produto da soma
pela diferença de dois termos. Pode ser escrito assim, tem um valor, ou pode ser escrito nesse formato aqui de produtos notáveis. Quando você desenvolve o produto notável, você vem para cá. Fácil, né? Tranquilo, tranquilo. Ó, vamos só apagar aqui a parte que eu rabisquei para ficar mais nítido para você aí o exercício original e a outra maneira que ele pode ser escrito ali, ó. Legal? Agora, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, olha lá, ó, colocar um número qualquer aqui, sei lá, 5 mais x, não é? Ó, é que multiplica o 5 também, não é? 5 menos o x. 5 menos o x. Olha lá. Esse produto foi expresso aqui como produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Em alguns momentos vai ser necessário eu trazer para esse formato. Em outros momentos eu vou precisar apresentar esse mesmo valor, só que no formato, ó, de produtos notáveis. Aí como é que eu faço? Para ficar mais fácil, né? Aí vai ficar com raiz, vai ficar mais complicado. Vamos colocar o número exato, senão vai ficar a raiz de 5, ó, né? Dá para fazer com 5, claro que dá. Mas aí fica um pouco mais complexo. Bom, enfim, ó. Se em vez de 5 for assim, ó. Olha lá. Ah, você quer 5 mesmo? Bem, você que manda. De qualquer forma vai dar, ó. Então vai com 5, vai. Né? Do jeito que estava. Ia ficar um pouco, ia ficar diferente, mas está lá. Então eu tenho o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Aí, para transformar no produto, esse produto na forma de produtos notáveis, é só levar os dois ao quadrado. Ó. 5 ao quadrado vai ficar 25 e x ao quadrado fica x ao quadrado. Olha lá. E aí, sinal de menos. Fica a diferença de 2 quadrados. Legal, né? Olha lá. É só fazer 5 vezes 5, que vai dar 25, e x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Legal? Tranquilo? Deu para você perceber que existe uma ligação direta nesses valores quando você representa-os como produto notável ou a forma fatorada dele. Lembrando que a forma fatorada tem que aparecer um produto, tem que aparecer uma multiplicação. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado aí e a gente se encontra na próxima videoaula. Se você gostou, deixa uma like pra gente, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até mais!